Olá pessoal, estamos aqui mais um sábado de manhã, algumas nuvens no céu, diria aí que estamos com um clima de sol entre nuvens. Mas eu acho que vai estar seco até de tarde, então vou aproveitar esse tempo aí para dar uma voltinha. Meu objetivo hoje é tentar chegar em um restaurante lá em Campanha. Eu vou para lá por uma estrada de terra até São Sebastião da Bela Vista, passando pela Serra da Manuela. E depois de lá tem uma estradinha de asfalto, que é a estrada ali de Eleodoro, né? Até esse restaurante que fica na verdade do lado de Lambari, né? E depois na volta eu acho que eu volto pelo asfalto. E aí eu queria aproveitar para falar com vocês, né, que esse é o primeiro passeio que eu estou fazendo com a Eva com o Remap. Eu fiz aquela viagem de volta de Campinas, né? Mas não fiz nenhum outro passeio depois disso, né? Esse vai ser o primeiro. Vamos também fazer uma análise agora do comportamento dela no off-road, né? No geral, eu acho que o desempenho da moto ficou bom, tá? Não foi uma mudança assim da água pro vinho, não. Mas tá gostosa a moto, tá? Acho que o enxuto de foto acertou a mão aqui na calibração da ECU, né? Da injeção eletrônica da moto. E algumas pessoas me perguntaram, né? Principalmente lá no Telegram, por que a ECU, né, em princípio conseguiria controlar a temperatura do motor, né? A resposta para isso não é tão simples, né? Mas eu vou tentar explicar aqui um pouquinho, mais ou menos ali o que pelo menos eu acho que está acontecendo, né? E por que conseguiu chegar nessa melhora, né? Então, para a gente tentar chegar numa resposta sobre isso, o primeiro passo, né, é entender que o acelerador aqui, na verdade, né, quando você abre o acelerador, você não está controlando o combustível que está sendo inserido no coletor de admissão da moto. Quando você gira o acelerador aqui, na verdade, o que você está fazendo é controlando o fluxo de ar. Então, até no inglês, né, isso aqui se chama gas, né? Esse é um termo errôneo, né, que deveria ser air. O controle que você faz, na verdade, é do fluxo de ar. Você abre a borboleta e deixa passar mais ou menos ar, né, controlando assim a borboleta. E o que a ECU faz é, com base no conjunto de parâmetros, né, leitura da sonda lambda, temperatura do ar de admissão, rotação do motor, velocidade, etc., ela determina que para aquela quantidade de ar ela deve injetar uma quantidade de combustível. Então quem injeta combustível na verdade é a ECU. E essa é a grande vantagem, né, de uma injeção eletrônica com relação ao carburador. Porque no carburador o que acontece é que você tem ali uma relação quase que fixa, né, com relação a diversos parâmetros. E a única variável que você tem ali na verdade é a pressão atmosférica e só, né? Então você tem ali a agulha de injeção, né, que controla mais ou menos ali a quantidade de combustível de acordo com o quanto você abre a borboleta, né? Mas é um sistema assim que não leva em consideração o quanto está sendo queimado, né? Se a mistura está rica ou está pobre, né? Você não tem nenhum controle sobre isso, né? Tanto é que quando você tem uma moto com carburador, né, o desempenho dela no nível do mar é completamente diferente, né, do desempenho quando você começa a subir muito, né? Muitas vezes você tem que até que mudar a agulha ali do carburador quando você muda de altitude, né? Porque você tem que empobrecer a mistura, né? Quando a densidade do ar fica mais baixa. Se você colocar a mesma quantidade, ela acaba ficando uma mistura muito rica, né?
e isso acaba até podendo afogar a moto, né? Vai ficar não vai queimar o combustível dentro da câmara de combustão, o consumo fica muito ruim, né? E a injeção eletrônica ela consegue fazer esses ajustes, né? Então ela consegue perceber, por exemplo, que você tem uma redução da densidade de ar e com isso ela vai reduzir a quantidade de combustível, mantendo, né, a relação ar-combustível adequada, né? É claro que isso é um mapa, né? A gente pode entender esse mapa como sendo uma tabela. Uma tabela que, assim, para cada temperatura de ar de admissão, né? Para cada valor lido ali da sonda lambda, em termos de queima de combustível, né? Você tem ali uma tabela, rotação, né? E quantidade de combustível a ser injetado, né? Então esse mapa tem alguns buracos, né? Porque a montadora não consegue, né? Obviamente testar a moto e calibrar essa injeção para todas as situações, né? Mas como é que isso afeta a temperatura do motor, né? Bom, a temperatura do motor depende basicamente aí da capacidade volumétrica do motor, né? Quanto a mistura ar-combustível cabe dentro do motor. Depende também da rotação, né? E depende também de uma relação entre o comprimento do braço do pistão e a distância do pistão ali pro eixo do virabrequim, né? Onde ele é preso na parte de baixo do motor, né? Se essa relação for muito curta, né? Isso significa que a força de ascendente ou descendente do braço do pistão na cabeça do pistão vai forçar isso um pouco para a lateral, né? Na parede, isso vai acabar aumentando o atrito e isso resulta no aumento da temperatura, né? Se o braço for muito longo, esse ângulo é menor, então a projeção dessa força na parede do pistão ela é menor, né? E com isso você tem menos atrito, né? E consequentemente menos calor. Então opa, o pessoal meio doido aqui. Mas tudo isso aí é característica do motor, né? A injeção não tem nenhum papel nesse aspecto. Mas tem um outro fator que aí sim, né, depende da injeção, que é justamente o quão rico ou pobre é a mistura. Então, quando a gente fala da queima do combustível, né, tem uma razão exata ali que você consegue toda a queima, né? Ou seja, todo o oxigênio que entrou no cilindro, né, junto com todo o combustível, tem uma razão aí ar combustível, né, que vai resultar em toda a queima, né? Ou seja, todo o combustível foi de fato consumido, todas as moléculas de oxigênio foram usadas e você conseguiu a queima ideal. Mas e obviamente que essa razão aí considera situações diferentes, né? Temperatura, pressão, etc. Mas tem uma razão ótima. E quando você coloca menos combustível para essa proporção, a gente tem uma mistura pobre. Quando você coloca mais combustível, aí você fica com uma mistura rica. E o que acontece ali é que os veículos tentam trabalhar ali numa situação onde essa queima fica mais eficiente, né? Depende um pouquinho também da força, do quanto você está querendo e tal. Mas a questão é que quando essa mistura fica pobre, ao contrário aí do que a intuição nos diz, né? Ou seja, quando tem menos combustível do que a quantidade de ar proporcional, né, a temperatura dessa queima tende a aumentar. Então, e isso acaba elevando a temperatura, né? E normalmente é o que leva ao tal do NOx, que seria ali
a pré-ignição, né? Isso é um dos motivos, né, que leva uma pré-ignição. E quando a mistura fica muito rica, você acaba não queimando tudo aquele combustível, né? Mas a temperatura do combustível, né, na hora que ele é pulverizado dentro lá no coletor, e esse combustível ele acaba diminuindo um pouco a temperatura da mistura e com isso, né, reduz a temperatura da queima, né? Por que então que esse mapa pode ajudar a resolver esse problema do aquecimento, né? É justamente fazer isso, né? Eu acho que pelo fato do Brasil usar um combustível que não é 100% gasolina, 75% gasolina, 25% álcool, né? Na verdade é 27,5% de álcool. Então essa mudança aí muda o mapa, né? E acredito que tenha sido isso que eles corrigiram agora, né? Adequando aí o motor a uma temperatura de operação acertada, né? Só que isso não é fácil fazer, viu? Não é fácil você encontrar aí esse mapa, né? Porque você tem outras restrições, não é só temperatura do motor, né? Em princípio você poderia fazer o seguinte, né? Trabalhava com mistura rica o tempo todo, né? Mas você tem outros fatores, você tem aí a questão do consumo, você tem quando essa sobra de combustível ela é expelida, né? Ela acaba aumentando a poluição, né? Porque a fábrica, né, ela tem que respeitar as emissões. Então, assim, não é fácil o trabalho desse. É um trabalho de ajuste ali que de fato demanda muito tempo, muito dinheiro e adaptação dos veículos para o mercado brasileiro, né? Demanda, né, esse processo em função aí do nosso combustível, né? E eu acho que é isso que até brinquei. O primeiro vídeo onde o Hornet apareceu aqui no canal, né, foi uma brincadeira desse tipo, né? Que eu desconfiava que eles não tinham feito uma calibração da injeção para ela funcionar de forma adequada, né? Aqui no Brasil. E foi isso que eles fizeram agora, né? E pelo jeito resolveram mesmo, né? Então, a maioria dos casos aí parece que a moto ficou 100%, né? Então, é isso que ajuda, né? Nesse aspecto que ajuda, né? No restante, né, não tem muita razão para o motor da Himalaia gerar muito calor. Porque assim, não é um motor de alto giro, não é um motor de alta potência, né? Então não tem motivo nenhum para esse motor gerar muito calor, né? O que mostrava ali que de fato o problema do sobreaquecimento que estava acontecendo era em função a uma especificidade, né, do nosso combustível, né, uma particularidade do mercado brasileiro. Tanto é que esse problema não surgiu em nenhum outro lugar do mundo, né? Todos os lugares aí que a moto foi vendida, isso acabou não sendo observado, né? Então, coisas do nosso Brasil, né? Cuidados que tem que ser feitos aqui no Brasil para se vender veículos, né? Então é basicamente isso, né? Eu queria comentar isso com vocês porque muitas perguntas sobre isso me surgiram no Instagram e no WhatsApp. Aí surgiram essas dúvidas lá que eu imaginei que alguém aqui que não participa dos grupos lá do Himalaia pudesse vir a ter também. Então é isso, pessoal. Agora eu vou pegar aqui uma caminho de terra. O recado principal já dei pra vocês. Vamos só curtir agora a cidade. Aqui a gente está começando a subir a Serra da Manuela. E eu acho que esse aqui é um dos lugares mais bonitos aqui de Santa Rita. A vista daqui do vale aqui para baixo, né, com as plantações de café. Tem esse resquício aqui de mata ainda, né? É um dos lugares assim que eu mais gosto aqui em termos de paisagem, né?
estamos começando a descer. Essa aqui é a... Tem uma descida aqui, depois ele tem mais uma subidinha. E aí depois desce de vez, né? Agora sim a gente vai começar a descer. Descida definitiva, né? E a gente vai passar perto daquela cachoeira. Já fiz um vídeo aqui no canal sobre ela, Cachoeira de Natércia, onde ficava a usina. Então é chamada Cachoeira da Usina, né? Essa aqui é descida, tá vendo? Ela vai descendo, descendo. Embora a gente suba ela de uma forma não tão abrupta, né? A descida desse lado aqui ela é bastante íngreme. E vocês sabem, né, que eu me sinto muito mais confortável subindo do que descendo, né? Bom, a cachoeira está aí na frente. E como eu já esperava, o volume de água está bem intenso. Então eu acho que vai ser bacana a gente ir lá olhar ela de perto. O que vocês acham? Já que estamos aqui, né? Por que não? Cara, a cachoeira tá no auge mesmo. Acho que eu nunca vi ela tão cheia assim. Realmente o volume de água ali está bem elevado. Eu nunca vi essa cachoeira tão cheia assim. Valeu a pena ter feito essa parada, essa pausa. Mas preciso seguir em frente porque eu ainda estou longe do restaurante. Estava aqui no asfalto. Fiz uma volta aqui porque eu vi um negócio inusitado. E resolvi voltar para mostrar para vocês. Olha isso aqui. Como é que esse barril aqui, esse tambor veio parar aqui, cara? Mais uma curiosidade do sul de Minas. Um tambor da YPF aqui na Natércia. Como é que esse tambor veio parar aqui, eu não tenho a menor ideia, hein, cara. Pessoal, esse aqui não era o lugar que eu estava planejando vir, não. Mas já está muito tarde. São 20 para... São 20 para as 3 já. E eu vou almoçar aqui. Vamos testar esse lugar aqui, ó. Recanto das Águas. Não sei se tem almoço ainda, que já tá bem tarde, né? Mas eu vou perguntar, né? Bom, pessoal, o almoço ali saiu bem melhor que encomenda, viu? Lugarzinho ali bem arrumadinho. Uma comida simples, né? Bem estilo de roça mesmo. Os caras têm uma dificuldade de ficar na pista deles, né? Mas deu tudo certo. Um suco de laranja bem gostoso. E preço de interior de Minas Gerais, né? Pessoal, voltei aqui para fazer 2 adendos que eu esqueci de comentar com vocês. Primeiro era o consumo, né? Esse foi o primeiro tanque que eu usei agora, sem ser na viagem de volta lá de Campinas, né? E basicamente esse tanque foi um pouquinho de cidade, talvez aí uns 20, 30 quilômetros de cidade. Esse passeio na terra e depois um trecho de asfalto até chegar ali no posto na Fernão Dias. Algo em torno de 200 quilômetros mais ou menos. Não encheu o tanque, né? Mas foi uma distância que dê pra gente fazer uma média, né?
E com esse tanque eu consegui fazer 33 km por litro. Então o consumo tá muito bom, continua muito bom, né? Essa moto sempre estava fazendo comigo 30, 31, 32, então parece que não mudou muito. Quando eu voltei de Campinas, eu tentei forçar mais o motor para ver a temperatura e tal, tentei ficar sempre ali no 110 por hora. E aí ela acabou fazendo acho que 28, fez um pouquinho menos, mas agora andando no meu ritmo voltou a fazer aí acima de 30. E o outro ponto agora foi com relação à temperatura. Depois que eu abasteci, eu tentei manter ali na Fernão Dias sempre 110 por hora. Tentei manter a velocidade no painel aqui sempre 110. A moto fica lá bem tranquila, sem nenhum grande esforço. Subida, descida, mantive 110. Só mudei essa velocidade quando apareceu um caminhão na minha frente ou no radar. Mas no geral fiquei sempre nessa velocidade. E a temperatura ali ficou entre 140 e 150. Então, quando eu estava subindo, o ponteirinho ali tendia para 150. Quando eu estava descendo, tendia para 140. Mas ficou nessa faixa. Eu acho que não passou de 150 em nenhum momento. Foram mais ou menos aí 30 km. Oh, idiota, viu? Olha só isso. O que esse cara quer fazer? Brincadeira, né, cara? Cada um, meu Deus do céu. Bom, mas eu tava dizendo é que foram mais ou menos uns 30 quilômetros que eu rodei nesse ritmo. E a temperatura estacionou aí nos 145 graus com essa variação. 150 na subida, 140 na descida. Essa temperatura ela fica um pouquinho acima do que eu fico confortável. Tanto é que eu configurei aqui meu termômetro aqui para ficar no vermelho, no 140, né? Mas é uma temperatura assim que você não vai ter problema de queimar uma junta, não vai ter problema de empenar nada, né? O único agravante dessa temperatura, eu diria que é a vida útil do óleo, né? Então quem rodar muito nessas velocidades, né, talvez seja uma boa ideia antecipar a troca do óleo. Não deixar para trocar a cada 10 mil não. Trocar com 5 mil porque temperatura muito alta aí acaba afetando as propriedades do óleo, né? Não pode deixar de ser o lubrificante, né, que deveria ser. Então é isso aí, pessoal, faltou essa análise que eu tinha que fazer, né, antes de fechar esse vídeo. E agora sim eu me despeço de vocês, agora pra valer. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.